O Banco Central não teria um instrumento para controlar toda a curva de juros? Sem dúvida que teria um instrumento, e ele tem, e outros bancos centrais fazem isso, mas o instrumento que ele tem é simplesmente compra de ativos. Então ele interfere no preço dos ativos, a dívida pública, injetando liquidez no sistema para comprar um ativo. Então é uma força compradora e que exerce uma força no preço e acaba apreciando o preço do ativo, significa que o juro cai. Dessa maneira ele consegue controlar ou influenciar a curva. Controlar por completo ele não consegue, porque o mercado encontra alguma forma de precificar corretamente a curva, o risco, alguma coisa, e se há uma busca completa por controle, essa precificação de risco vai migrar para outro local. É o câmbio, outro vértice da curva. Por exemplo, aconteceu muito isso na Austrália, onde eles buscaram controlar a curva, o vértice de 5 ou 7, agora não esqueci qual era, ou de 5 ou de 7 anos, e o mercado começou a precificar o risco em todo o risco no vértice que não estava sendo controlado pelo banco, Bank of Reserve da Austrália, né? O Reserve Bank of Australia, que é o banco central de lá. Então não há como conseguir um controle completo. O próprio Banco do Japão tem tentado isso, e lá não há um controle da curva como um todo, mas sim tem uma imposição de teto de rendimento no título de 10 anos do governo japonês. Mas quando ele faz isso, o mercado migra a precificação de risco para os demais vértices, como por exemplo o de 7 anos. Se olhar o diferencial entre os 7 anos e os 10 anos, no último ano, teve alguns momentos em que o 7 anos ficou maior do que o de 10 anos, justamente por esse problema. Então, não há possibilidade ou não há um poder completo para controlar. O Banco Central pode influenciar, pode impor um controle de preço por decreto, por política monetária, mas sempre haverá formas de precificação de risco. E o mercado vai encontrar isso, então não dá certo. Não daria certo no Brasil, não dá certo no Japão. E por mais que isso não tenha estourado ainda de alguma maneira, por exemplo, o Banco do Japão ainda não jogou a toalha de fato, até aumentou a banda, o alvo de rendimento máximo do título de 10 anos, era 0,25, aumentou para 0,50, mas ainda assim, isso causa distorções que nem sempre são visíveis. E esse é o problema de política monetária como essa, que busca controlar um preço fundamental da economia, a curva de juros, porque o mercado encontra a forma de precificar o risco e essas distorções. Então, é assim que o Banco Central poderia controlar ou influenciar a curva de juros. Passar a comprar mais títulos de outros vencimentos ao longo de toda a curva para tentar manipular o preço do título, por consequência, o seu rendimento. O que precisa acontecer para o investidor pessoa física perder dinheiro no Tesouro Selic? Esse é uma boa pergunta. É raro de acontecer isso. Aconteceu em 2020, se eu não estou enganado, foi 2020, quando o Banco Central entrou naquela aventura de reduzir a taxa básica para 2%, e alguns ainda queriam que fosse até 0%. E naquele momento o mercado começou a repudiar essa taxa de juros, precificando um deságio no Tesouro Selic. O que significa isso? O Tesouro Selic segue a taxa Selic, só que a taxa Selic foi para 2%, e o mercado não estava disposto a financiar o Tesouro a 2%. Então, o título do Tesouro Selic começou a ter um deságio, um desconto, para que o seu rendimento efetivo fosse maior do que a taxa Selic. E esse desconto chegou em valores assim, que não se via desde a crise do Tesouro Selic de 2002, quando algo similar aconteceu. Essa é uma maneira que o investidor pode perder dinheiro ou tem um rendimento menor. Mas perder dinheiro do tipo vai perder o principal, ou um valor relevante, como acontece com alguma empresa que pode quebrar, ou uma ação de empresa que pode cair 30%, 50%, é quase impossível. Mas é claro que o Tesouro Selic ele também reflete o poder de compra do dinheiro. Então o que você pode ter é um título que vai pagar um rendimento que pode ser abaixo da inflação, como aconteceu por algum período ao longo de 2021 ou 2022. Agora não mais. Mas perder dinheiro é muito difícil. Isso não significa que você deve colocar tudo em Tesouro Selic. Eu colocaria só reserva de emergência e o que precisa ter como liquidez.